Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos a convicção, a certeza que Deus nos deu uma palavra para liberar sobre a sua vida nesses dias difíceis. Eu aprendi com o Senhor há muito tempo atrás que em momentos de crise, que em momentos de luta, que em momentos difíceis, nós devemos adorar a Jesus. E não existe uma maneira mais maravilhosa de adorar o Rei dos Reis do que proclamar o seu Evangelho, de que anunciar o Evangelho de Cristo sobre as pessoas e sobre essa nação. Então eu creio poderosamente que essa palavra vai falar com você. Vai até o final dessa live. Deixa Deus falar ao seu coração. Eu tenho dito há algum tempo que o Evangelho de Cristo não muda. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas as estratégias mudam. E há um tempo o evangelismo era evangelizar, entregar panfletos nas praças, bater de casa em casa. Hoje o evangelho de evangelismo é compartilhar a palavra de Deus. Então compartilhe essa palavra na sua linha de transmissão, para os seus amigos, compartilhe no seu Face, pegue o seu celular e seja um evangelista. Em tempos difíceis, propague o reino de Deus. Em tempos de luta, em tempos de guerra, anuncie as boas novas, que a eternidade nos aguarda, que nós já estamos na eternidade. Cristo está voltando para levar uma igreja que em tempos de guerra e em tempos difíceis anuncia as boas novas do Evangelho. E como eu sempre digo, como Jesus me ensinou, a sabedoria é comprovada pelas ações. Então eu vou agora ser um evangelista. Vou compartilhar a palavra de Deus. Se alguém me mandou o link, né? Mandou, tá aqui. Glória a Deus. Vou compartilhar nas minhas listas de transmissões. Vou compartilhar no meu Face. Em nome de Jesus. Eu queria que você também fizesse isso. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer conosco. Eu falei aqui agora no teste, que nós estávamos fazendo o nosso equipamento, que na verdade hoje eu quero compartilhar a palavra com você. Eu não quero pregar, eu quero extrair o máximo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus um dia ministrou essa palavra no meu coração, para o seu coração. Existem princípios e segredos que o Espírito de Deus me revelou, que me ajuda poderosamente na minha vida. Essa semana eu passei uma situação e que quando eu me sentei para orar, eu me lembrei dessa palavra e pratiquei essa palavra. E naquele momento que eu estava praticando essa palavra, o Espírito Santo de Deus disse assim: você vai ministrar essa palavra no culto de sábado. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Quero fazer um anúncio aqui, uma surpresa. Para sábado que vem, nós estaremos inaugurando, dando lançamento ao nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zaio. Sábado que vem, dia 4 do mês 7 de 2020, estaremos lançando nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zaio. Está sendo feito um trabalho lá muito legal. Estamos construindo uma base muito sólida para poder abençoar a sua vida com ministrações, com palavras. Pastor, como vai funcionar esse canal do YouTube? Nós vamos continuar com os nossos cultos ao vivo toda quarta e todo sábado às 19h30. E toda quinta-feira às 19 horas e todo domingo às 19 horas estaremos lançando uma palavra na plataforma do YouTube, onde essa palavra também vai ser compartilhada no Facebook para que você tenha acesso. Essa palavra são palavras que nós já ministramos aqui, mas que vai ficar no banco de dados do YouTube para também abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar você. Não se esquece, nosso canal do YouTube não é Batista Éden Igreja, é Pastor Rodolfo Zaio. Amém? Semana que vem, dia 4, estamos com essa novidade, tá? E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, como eu disse, eu não quero pregar, eu quero compartilhar essa palavra com você. Ela está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, vamos orar, mas nós vamos falar do capítulo 5 ao capítulo 7. Todo esse contexto desses 3 capítulos, existe um segredo, um ensinamento de Jesus aqui formidável, maravilhoso. E eu acredito muito que vai te ajudar.
Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão. Se eu estivesse na igreja, eu ia falar assim, fale comigo, igreja. E grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Vamos orar? Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de anunciar as suas boas novas. Sei que não sou digno do teu evangelho. Sei que não sou digno da tua presença. Sei que é tudo pela tua maravilhosa graça que me fez, Pai, ministro desse evangelho maravilhoso. Um evangelho que transforma, um evangelho que cura, um evangelho que acredita, um evangelho que restaura, um evangelho que não nos promete coisas transitórias e passageiras, mas nos promete a vida eterna, a vida em abundância com a sua presença gloriosa. Então que nessa palavra, Pai, que nesse dia de hoje, essa palavra venha tocar no coração dos teus filhos, que eles venham compreender o teu evangelho e a tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, povo de Deus, você que nos assiste, nós lemos que, olha só o que acontece no versículo 1 e no versículo 2. Jesus atravessa o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia Jesus pelos sinais miraculosos que Jesus fazia. Eu quero deixar algo bem claro, você precisa entender. A multidão estava seguindo Jesus por conta dos sinais miraculosos, por conta das curas, dos milagres que Jesus fazia. Por isso que a multidão estava atrás de Jesus. Para que você entenda todo o ensinamento que um dia o doce Espírito Santo ministrou no meu coração, eu vou começar explicando para você que multidão era essa que seguia Jesus? Que multidão era essa que seguia Jesus pelos sinais miraculosos que ele fazia? E que para você entender que multidão é essa, você precisa pegar a sua Bíblia e voltar a um capítulo. Volte comigo no capítulo 5, no versículo 1. Olha o que está escrito. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. E versículo 4, de tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Escuta isso, igreja. No capítulo 5, Jesus chega a um lugar, Jesus vai a Jerusalém para uma festa dos judeus. E ele entra em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Perto da porta das ovelhas existia um pavilhão, 5 pavilhões, que chamava o tanque de Betesda, que eram 5 pavilhões. Nesse lugar, a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que ficava uma multidão de enfermos, uma multidão de coxos, de cegos, de pessoas com enfermidades. Essas pessoas ficavam ali, naquele tanque, esperando o movimento das águas. Um anjo descia, de tempos em tempos, movia as águas. Quem entrasse primeiro no tanque era curado. A Bíblia diz que Jesus entra nesse lugar. Que Jesus entra em um lugar onde havia uma multidão de doentes. Igreja, Jesus já tinha feito milagre. Jesus já tinha anunciado o seu ministério publicamente. Os céus já tinham declarado diante de uma multidão que Jesus era o Filho amado em quem as promessas de Deus se cumpririam. Mas neste lugar, quando Jesus entra num lugar como esse, cheio de enfermos, e Jesus vai na direção de um homem que há 38 anos estava naquele lugar. E nós vamos entender isso daqui a pouco. O mais impressionante, não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas eu preciso falar que nesse lugar, aonde havia um monte de doente, aonde havia um monte de pessoas que precisavam de Jesus, ninguém identificou e reconhecia Jesus.
Por quê, pastor? Porque os olhos deles estavam no tanque, nas coisas transitórias e passageiras. Vivemos em um tempo... Assim, olha, você vai entender isso. Jesus curou esse homem de 38 anos paralítico e perguntado quem tinha curado ele. Esse homem falou assim, eu não sei quem me curou. Ele não sabia sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Nós também vivemos um tempo como esse. Estamos vivendo em um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo onde um vírus tem assolado a nossa geração. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de guerra, rumores de guerra, tempos de fome, tempos difíceis. E temos feito como essas pessoas que estavam nesse tanque. Temos colocado os olhos nas coisas da terra, colocado os olhos nas coisas transitórias, e não temos identificado Jesus andando, caminhando em nosso meio. Igreja, escute isso. Jesus estava ali, a cura e a resolução de todos os problemas daqueles homens estavam ali diante deles, e eles não reconheciam. Mas Jesus escolhe um homem que vivia naquele lugar há 38 anos. Jesus chega perto daquele homem e fala assim, olha, você quer ser curado? Ele fala, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me coloca no tanque. Jesus fala assim, olha só, pegue a sua esteira e ande. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem se vê curado, pega a sua esteira e vai, e anda, e é restaurado. Quando ele chega na sinagoga, os judeus perguntam para ele, quem te curou? E aquele homem diz assim, eu não sei quem me curou. Eu não conheço quem me curou. E impressionantemente, Jesus aparece para aquele homem. E no versículo 14, a Bíblia diz assim, mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse, olha, agora já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Versículo 15. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem tinha curado. Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, quando aquele homem que tinha suas expectativas no tanque, quando aquele homem que tinha suas expectativas nas coisas da terra, quando ele reconhece, quando Jesus, pela segunda vez que aparece para ele, quando Jesus se revela a ele, aquele homem, quando ele tem a revelação de quem Cristo é, quando Jesus se mostra para ele, a Bíblia diz no versículo 15 que imediatamente ele corre e vai anunciar, ele parte e vai anunciar aos judeus quem tinha curado. Eu acredito profundamente que esse homem foi em dois lugares, Felipe. O primeiro lugar que ele foi, eu acredito, ele foi lá na sinagoga e disse, olha, quem me curou foi Jesus. Ele foi lá no meio dos religiosos e disse assim, olha, quem me curou, eu era paralítico, estava doente há 38 anos, quem me curou é um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. O segundo lugar que eu acredito que esse homem foi, eu tenho certeza do que eu estou falando, esse homem foi lá no tanque, aonde havia uma multidão de doentes, e eu acredito que esse homem gritava lá no tanque assim, vocês lembram de mim? Eu era aquele homem paralítico que estive aqui por 36 anos, eu era aquele homem que colocava minha esperança nesse tanque, nas coisas dessa terra. Mas um homem chamado Jesus, o Cristo, ele veio aqui, vocês não reconheceram ele, vocês não viram ele, vocês não sabem quem ele é. Ele me curou, ele me restaurou, ele me deu uma palavra e eu criei na palavra dele, e essa palavra me libertou da condição que eu estava. Aleluias. Igreja, você que está me ouvindo, aqui existe um homem que há 38 anos também estava doente. Eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo. Não, eu sou o paralítico do tanque de Betesda. Estive por muitos anos da minha vida com os olhos fixos nas coisas deste mundo, com os olhos com a minha esperança nas coisas da terra, ouvindo falar de Jesus, mas nunca o conhecendo ressurreto como ele é. Jesus ressuscitou, Jesus está disponível hoje como ele estava disponível ontem, e ele estará sempre disponível.
E a minha palavra para você é: você que está doente, você que está enfermo, você que está com as suas esperanças e com as suas emoções presas na terra, Jesus me arrancou deste lugar e me colocou nessa posição. Qual posição? Na posição de um homem curado por Ele, para anunciar quem Ele é, o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, que continua fazendo milagres. Aleluias! Esse homem, quando ele anuncia isso lá no tanque de Betesda, eu tenho certeza do que eu vou te falar. Agora entramos no que nós lemos no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 6. Grande multidão seguia Jesus pelos sinais miraculosos que Jesus fazia. Você está entendendo que multidão era essa? Eu quero que você preste atenção. A multidão que estava seguindo Jesus pelos sinais que ele tinha operado naquele homem que estava ali há 38 anos. E aquele homem foi um grande evangelista, foi lá e anunciou o que foi feito na vida dele. E essa multidão que tinha esperança no tanque, que tinha esperança nas coisas da terra, volta os seus olhos para Jesus. E agora eles começam a andar atrás de Jesus, pela esperança da vida que havia em Jesus, pelo poder miraculoso que operava através de Jesus. A Bíblia diz que todos que se chegavam a Jesus eram curados. Então agora essa multidão estava andando com Jesus, pelos sinais que Jesus operava, pelo poder que exalava de Jesus. E a continuação do capítulo 6, entenda isso, do versículo 3 ao versículo 15, deixa eu beber uma água aqui, em nome de Jesus. Eu falei que eu ia compartilhar, que eu não ia pregar, mas já estou gritando. Aleluias. A continuação do capítulo 6, Felipe. E você que está nos assistindo, você que está gostando dessa palavra, que essa palavra tem falado com você, compartilhe ela em nome de Jesus. Do versículo 3 ao versículo 15 acontece algo extraordinário. Eu acredito que o milagre mais extraordinário de Jesus seja esse. Aquela multidão estava ali com Jesus, Jesus curando, ensinando, pregando, e essa multidão tem fome. Jesus experimenta os discípulos, pergunta como que vão alimentar essa multidão, mas a Bíblia diz que ele sabia como iria fazer. Chega um menino com 5 pães e 2 peixinhos, dá para ele, ele levanta, ele dá graças àqueles pães e àqueles peixes, e algo miraculoso, algo maravilhoso, algo extraordinário acontece. Eu não sei se um pão sai de dentro de outro pão, ou se um peixe sai de dentro de outro peixe, ou não sei se da mão de Jesus brotava pão e peixe, mas eu sei que naquele dia, uma multidão de mais de 5 mil homens, mais de 5 mil adultos, homens com mais de 30 anos, segundo uma linha teológica, acredita que mais de 30 mil pessoas comeram naquele dia, daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes. Quando aquela multidão que estava faminta, era uma multidão miserável, uma multidão que mendigava, e agora comia um pão que brotava de Jesus. Quando aquela multidão vê esse sinal, eles já estavam atrás de Jesus pelos milagres, e agora quando eles veem esse sinal miraculoso, pão brotando de Jesus, aquilo impressiona eles profundamente. Aquilo deixa eles estarrecidos. Eu acredito que eu e você, se nós estivéssemos ali, naquele dia, naquela hora, nesse momento maravilhoso do Evangelho, nós ficaríamos do mesmo jeito. E aquele povo que viu aquilo tudo, que viu esse sinal maravilhoso, essa multidão que seguia Jesus pelos sinais miraculosos, por esse pão, nesse momento surge um desejo dentro do coração deles. Qual o desejo, pastor? Olha só o versículo 14 e o versículo 15. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamar rei, tornou-se a retirar sozinho para o monte. Igreja, quando a multidão que viu Jesus curando milagres e prodígios, curas sobre a vida física das pessoas, quando eles viram Jesus multiplicar o pão com a própria mão, eles
raciocinaram e tomaram uma decisão no íntimo deles, de proclamar Jesus rei. Eu vou explicar esse sentimento dentro desses homens. Igreja, quem não quer Jesus como rei aqui na terra? Quem não quer Jesus em uma batalha aqui na terra? Esses homens eram escravos de um outro país. Roma governava sobre eles. Eles estavam sendo escravizados pelos romanos. E aí eles olham um homem que curava os enfermos. Eles olham um homem que fazia pão com a própria mão. Igreja, imagina, eu quero que você use a sua imaginação e vá em uma guerra física, no âmbito físico, com Jesus. Se você estiver numa guerra com Jesus e alguém te ferir a espada nessa guerra, Jesus estende a sua mão sobre você e te cura. Se alguém te matar na guerra, Jesus libera uma palavra e você ressuscita. Se você tiver fome em uma guerra, no âmbito natural, Jesus pega e faz pá! E o pão surge na sua mão e você come e mata a sua fome. Jesus acalma a tempestade com uma palavra. Jesus dá ordem aos ventos. Então, aquele povo raciocinou rapidamente. Está aí diante de nós o nosso libertador. Está aí diante de nós o nosso Cristo. Está aí diante de nós aquele que vai nos libertar de Roma. Está aí diante de nós aquele que vai nos libertar do sofrimento da terra. Que vai nos libertar do sofrimento nesse âmbito natural. Está diante de nós. Mas a Bíblia diz que imediatamente, quando Jesus percebe que eles viriam proclamar Jesus rei, que Jesus se retira para o monte. Pastor, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando um sinal claro, do que ele vai deixar claro, agorinha, no versículo 29. Jesus nunca veio estabelecer um reino terreno. Escuta isso. Ah, pastor, o que você está falando? Eu não estou falando da volta de Jesus. Ele voltará, para aqueles que são mais estudiosos, acalme seu coração. Ele voltará e estabelecerá o milênio sim sobre nós. Mas até a volta dele, esse mundo jaz do maligno. Existe um príncipe neste mundo, que não é Jesus, que é Satanás e seus anjos. Jesus não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada. Ele não veio trazer o reino dele para fora de nós, ele veio trazer o reino dele para dentro de nós. Jesus disse assim em Lucas 17, se alguém disser que o meu reino está lá ou ali, é mentiroso, porque o meu reino está dentro de vós, e o reino de Deus, Paulo já dizia, não é comida, nem bebida, mas é paz, alegria de espírito. Igreja, entenda algo, Jesus aqui começa a deixar algo claro àquela multidão, eu não vim estabelecer um reino na terra, eu vim estabelecer a eternidade dentro de vocês. Quando ele sobe para o monte, ele está dizendo assim, olha, eu não quero a glória dos homens, eu não preciso da glória dos homens, eu renuncio à glória dos homens. Vocês que estão andando atrás de mim, pelo aquilo que eu posso fazer aqui na terra, para vocês, escute isso, eu recuso tudo isso, e eu prefiro a vontade de Deus, eu prefiro o que significa monte, pastor? Eu prefiro o meu relacionamento com o Pai, aleluias, e foi isso que ele veio liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele não veio liberar algo neste mundo transitório e passageiro, ele veio liberar algo muito maior sobre nós, ele veio liberar a vida eterna e o Pai da eternidade sobre a igreja, sobre a sua vida. Entenda isso. Ah, pastor, Jesus não quer me dar as coisas, ele quer sim, mas existe só um jeito dele te dar as coisas. Como, pastor? Quando você começar a obedecer aquilo que ele diz, e ele disse assim, aquele que busca o meu reino acima de todas as coisas, as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é isso, pastor? Aquele que entende que eu não vim simplesmente dar algo transitório a ele, mas que eu vim dar algo eterno, independente se está bom, independente se está bem, independente se estão dias bons ou dias maus, nós continuaremos a adorá-lo, porque nós, aqueles que temos o reino e entendemos aquilo que Jesus fez, nós não vivemos pelas circunstâncias que vemos, mas nós vivemos pela fé e pela esperança e pela certeza daquele que anunciou a eternidade para nós há 2000 anos atrás. Aleluias! Como você precisa entender isso?
E isso vai ficar mais claro. Não se esqueça, a multidão andava atrás de Jesus pelo pão que perece. A multidão queria proclamar ele rei e andava atrás dele pelos sinais miraculosos que ele fazia. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus pegam um barco e atravessam para o outro lado. E Jesus fica em oração. E nesse dia, do versículo 16 ao versículo 21, acontece outro fato, outro fenômeno extraordinário. Jesus anda sobre as águas. E a multidão, quando percebe que os discípulos de Jesus não estavam ali naquela margem da praia, que Jesus não estava ali, eles também pegam barcos e atravessam para o outro lado. Chegando lá, eles veem Jesus e veem os discípulos. E eles lembram que Jesus não tinha entrado no barco. E eles automaticamente fazem um raciocínio. O homem cura os doentes, dá comida, faz comida com a mão e agora anda sobre as águas. E essa é uma coisa particular minha, eu acredito que dentre os discípulos tinha um mais linguarudo, que falou: moço, o homem agora andou pelas águas. Aquela notícia se espalha no meio daquela multidão. E a convicção cada vez fica mais forte que Jesus era o libertador do plano terreno. E eles chegam a Jesus e fazem a pergunta. Versículo 25. Encontrando do outro lado, perguntaram-lhe: mestre, como chegastes aqui? Olha a resposta de Jesus. Em verdade te digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Quando aqueles homens que agora viram Jesus, ouviram falar que Jesus andava sobre as águas, que Jesus multiplicava o pão, que Jesus curava os enfermos, eles andavam atrás de Jesus por conta desses sinais. Eles chegam a Jesus e fazem a pergunta. Jesus fala: olha só, não andem atrás de mim pelo pão que perece, mas andem atrás de mim pela comida que permanece para sempre. Andem atrás de mim pela vida eterna. Eu vou traduzir esses dois versículos que Jesus estava dizendo. Olha, eu não vim dar algo transitório e passageiro para vocês. Eu não vim dar um carro, uma casa, uma bênção para vocês. Eu vim dar a eternidade. Uma casa, um carro, uma bênção é consequência daquilo que eu vim dar para vocês, que é a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar, o reino de Deus para dentro de nós. Este é o bem mais precioso que Jesus veio dar para nós. Jesus um dia disse assim: o reino de Deus se compara a um homem que achou um tesouro. Ele enterra esse tesouro em uma terra, vende tudo o que ele tem e compra aquela terra. Um homem que tem o reino de Deus, um homem que tem a paz do céu, um homem que tem a vida eterna dentro dele, ele é cada dia mais desprendido das coisas da terra, e cada dia ele é mais preso na eternidade e na vida que Jesus tem para aqueles que creem nele. Aleluias! Escute isso. Jesus não veio estabelecer algo transitório sobre a sua vida. Jesus veio trazer um evangelho eterno sobre a sua vida. Ele voltará como juiz para julgar tudo aquilo que você fez através do seu corpo a respeito desse evangelho, e reinará 1000 anos sobre nós, sobre essa terra. Mas hoje ele está como Salvador, não para simplesmente te dar coisas. Escuta isso, eu não estou falando que Deus não quer te dar, Ele quer sim, mas eu estou falando que isso não vai resolver os seus problemas. O que vai resolver os seus problemas é crer em Jesus, ter a eternidade dentro de você, ter o reino dele dentro de você, ter a paz dele dentro de você. E isso é o que ele te tem para você de mais precioso. E esses homens entendem tudo isso. Eles compreendem que o foco deles estava trocado, que o olhar deles estava errado. E aí no versículo 28, preste atenção no versículo 28 e 29, eles fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta foi essa: perguntaram eles: o que faremos para executar as obras de Deus? Eles, confusos e em conflitos, eles fazem uma pergunta: o que faremos então, Jesus,
para executar a obra de Deus. E é aqui a grande chave de hoje. É aqui a grande revelação, versículo 29, da palavra de Deus para o seu coração hoje. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. E é isso que eu preciso trazer para você hoje. O que é a obra de Deus para nós? O que é a obra de Deus? O que é executar a obra de Deus sobre a terra? E aqui fica muito claro. E nós, igreja, escute isso. Vivemos em um tempo extremamente difícil. Porque Jesus disse que a obra de Deus era crer nele. Jesus disse que a obra de Deus era crer no Filho de Deus. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas acreditam que creem em Jesus. Mas elas creem e estremecem como o diabo. Creem, mas não praticam. Esse crer do Evangelho de João, no original, estava dizendo assim, olha, a obra de Deus, Jesus estava dizendo assim no original, a obra de Deus é fazer aquilo que eu faço. A obra de Deus é ser como primogênito, Jesus foi. A obra de Deus é crer nele, é andar como ele andou. Era isso que Jesus começou a falar para aquela multidão que seguia ele pelos sinais miraculosos. Nós lemos que essa multidão seguia ele pelos sinais, queria proclamar ele rei, porque ele fez pão com a mão, queria proclamar ele rei, porque ele andou sobre as águas. E agora Jesus olha para a multidão e diz assim, olha, a obra de Deus é essa. Quando alguém bater, isso é crer em Jesus, escute isso. Crer em Jesus não é falar, crer em Jesus é andar como ele andou. E crer em Jesus é, quando alguém bate na sua face, ou na face dos seus familiares, das pessoas que você ama, você deve oferecer a outra face. Crer em Jesus, quando o seu celular for roubado, você não pode ir no CISC, porque ele disse, quando alguém pegar a sua capa, dê a túnica, você não pode procurar a polícia, mas tem que entregar o carregador, a capinha e botar um crédito. Isso é crer em Jesus. Crer em Jesus não é falar, eu creio. Crer em Jesus é quando alguém fala mal de você e você bendiz essa pessoa. Crer em Jesus é quando alguém te trai, como Judas traiu Jesus e Jesus beija e chama ele de amigo. Crer em Jesus é ele sabendo que Pedro ia negá-lo e abandoná-lo, deixar ele. Quando alguém te abandonar, te deixar, mesmo assim, você lavar os pés dele. O que é isso, pastor? Se tornar escravo daquele que te abandona. Isso é crer em Jesus. Aleluias. Era isso que Jesus estava falando no versículo 29. A obra de Deus é essa, crer no Filho de Deus, não de palavras, não de falácias, mas de atitudes. A obra de Deus não é pregar o Evangelho, não. A obra de Deus não é cantar para Jesus, não. A obra de Deus é quando a sua mulher te ataca e você se cala. A obra de Deus é quando você leva uma fechada no trânsito e você abençoa. Essa é a obra de Deus na sua vida. Nós vivemos em uns dias que precisamos ficar mais em casa e muitas vezes ficamos angustiados, não estamos fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é crer no Filho de Deus, é manifestar Jesus nas suas ações. A obra de Deus é dar frutos dignos de arrependimento. Igreja, escute isso. Olha o que aconteceu com a multidão que seguia Jesus pelos sinais miraculosos que ele fazia quando Jesus disse isso. Versículo 30. Isso que eu vou ler agora é impressionante. Impressionante e até absurdo. Mas é exatamente o que nós vivemos nos nossos dias. Versículo 30. Olha só o que a multidão disse, Filipe. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, faz tu para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Você consegue entender? Essa multidão andava com Jesus pelos sinais miraculosos que ele fazia.
pelo pão que ele multiplicou, por ele ter andado sobre as águas. Quando Jesus diz o que é a obra de Deus, a mesma coisa que eu estou te dizendo, que a obra de Deus é crer nele, que a obra de Deus é ser escravo uns dos outros, que a obra de Deus é dar a outra face quando alguém ferir a sua face, quando a multidão percebe qual era a obra de Deus, a multidão que seguia Jesus pelos sinais miraculosos, eles olham e falam assim: olha só, Jesus, calma aí, ficou muito duro o discurso, eu não esperava por isso, eu achei que você ia me dar um carro zero, eu achei que você ia dar R$1 milhão, eu estou atrás do Senhor porque o Senhor vai me dar uma casa e um casamento, não, eu vou na igreja para ser abençoado. Não, Jesus, como que é? A obra de Deus é ser humilhado? A obra de Deus é oferecer a outra face? Não. A obra de Deus é ser escravo do meu irmão? A obra de Deus é perdoar, não ter direito de se magoar? Jesus diz, essa é a obra de Deus. Essa multidão que andava atrás de Jesus pelos sinais miraculosos, pelo pão e por Jesus ter andado sobre as águas, imediatamente elas entram em profunda contradição. Elas fazem uma pergunta triste e absurda para Jesus: que sinal miraculoso o Senhor vai fazer para que nós cremos em Ti? Igreja, é absurdo essa pergunta, mas é exatamente assim que nós estamos vivendo nos nossos dias. Andamos atrás de um Jesus para que Ele nos abençoe, para que Ele nos cure, para que Ele faça sinais miraculosos. Mas quando nós olhamos para a igreja e dizemos para a igreja que ela precisa andar como Jesus andou, ela diz assim: não, isso é um absurdo. Que sinal miraculoso que você vai fazer para que creiamos em Ti, Cristo? Imediatamente rejeitamos a palavra, imediatamente rejeitamos Cristo. Igreja, Jesus foi claro: quando nós rejeitamos a sua palavra, estamos rejeitando o Pai da eternidade e o evangelho maravilhoso que Ele tem para nós. Igreja, aqueles homens e a nossa geração, como temos semelhança. Estamos atrás de um Jesus para nos libertar de um âmbito terreno, de coisas medíocres, transitórias e passageiras, mas não queremos um Jesus para crer nele e ter a paz que excede todo entendimento dentro de nós. O evangelho de Cristo é loucura para aqueles que perecem, porque o reino de Deus está dentro de nós. Aleluias! Igreja, e por isso estamos sofrendo nos nossos dias. Aqueles homens continuam seu discurso assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Versículo 32, olha isso. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34, disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Escuta isso, aqueles homens estavam atrás de Jesus pelo pão que perecia, eles andavam. E o pão que perece, todas as vezes que você come o pão que perece, ele enche o seu estômago por algum tempo, mas ele esvazia e você volta a ter fome. Jesus fala assim: olha, o verdadeiro pão não é esse. Se vocês continuarem comendo das coisas da terra, se vocês continuarem buscando Deus para ter as coisas da terra, vocês sempre terão fome e terão sede. Mas se vocês comerem do verdadeiro pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré, se vocês crerem nele, Ele disse, aquele que me ama guarda a minha palavra, João 14, e eu me manifestarei a eles. Quando você começa a crer em Jesus, guardar a palavra, quando você começa a ser afrontado e crer em Jesus,
ele começa a se manifestar, o verdadeiro pão vivo começa a se manifestar na sua vida. E aí você começa a comer de um pão e beber de uma água, que você não volta a ter sede e nem fome. Jesus não estava falando de sede e fome das coisas físicas. Jesus estava falando do vazio que reina dentro do homem. A maneira mais simples de explicar que Deus existe é assim, igreja. Deus é eterno, infinito, invisível e real. E dentro de cada um de nós existe um vazio eterno, infinito, invisível e real. A falta de Deus é esse vazio. Quando você se alimenta das coisas da terra, você sempre volta a ter fome das coisas da terra. Mas quando você começa a se alimentar de Jesus, você não terá mais fome e nem sede do pecado, porque agora você se relaciona com aquele que você nasceu para se relacionar. Você nasceu para ter Jesus e crer nele. Nada dessa terra pode substituir ele na sua vida. A sua única função é crer nele, é oferecer a outra face. Igreja, essa multidão que agora pede, que andava atrás de Jesus, pedindo por conta dos sinais que ele fazia. Quando o discurso começa a ficar duro, eles pedem primeiramente um sinal miraculoso. Que contradição! Mas a contradição continua. Olha só o versículo 60 do capítulo 6. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E compreendendo que seus discípulos queixavam a respeito do que ouviram, Jesus disse: isso vos escandaliza? Igreja, quando Jesus começa a anunciar o evangelho eterno, quando Jesus começa a anunciar as boas novas do evangelho, uma multidão pede um sinal. A mesma multidão que andava atrás de Jesus pelos sinais. E aí, quando Jesus engrossa o caldo, começa a dizer as verdades do reino, essa multidão começa a abandonar Jesus. E olha o que acontece agora no versículo 1 do capítulo 7. Depois disso, andava Jesus pela Galileia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Igreja, essa palavra é triste e dura. A multidão começou a andar atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia, pelo pão que ele multiplicou, pelos sinais e prodígios que ele executava sobre a terra. Mas quando Jesus liberou a mensagem, quando Jesus liberou o segredo do céu, quando Jesus disse o que era a obra de Deus, que era crer no Filho de Deus, que era oferecer a outra face, que era ser escravo do seu irmão, que era amar incondicionalmente os seus inimigos. Quando Jesus libera essa palavra, a multidão agora pede um sinal. Jesus não dá o sinal, ele insiste, dizendo: a minha palavra é o sinal. Agora a multidão começa a deixar Jesus. E no final, a multidão queria matar Jesus. E eu acredito profundamente no que eu vou dizer. No dia que Jesus foi crucificado, existia pessoas que não tinham uma perna, que Jesus fez crescer, e que agora pulavam dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Por quê, pastor? Porque colocamos uma expectativa errada no nosso Messias. Colocamos uma expectativa errada em Jesus. Não queremos Jesus que nos abençoa, queremos Jesus que nos dá uma casa, queremos Jesus que nos dá um carro, queremos Jesus que nos dá R$1 milhão, mas não queremos um Jesus que veio nos ensinar um caminho de como agradar ao Deus eterno. Não queremos guardar a sua palavra, não queremos oferecer a outra face, não queremos amar incondicionalmente, não queremos perdoar, não queremos perder, queremos ganhar, ganhar, ganhar. Porque estamos vivendo em um tempo onde o nosso umbigo e a nossa vida está no centro do mundo, não a vontade de Jesus. E por isso, muitos estão abandonando Jesus. E por isso, muitos estão querendo matar Jesus até os dias de hoje. Matar como, pastor? Quando você diz que Jesus não pediu para ninguém tomar a sua cruz e segui-lo.
Jesus nunca prometeu facilidades neste mundo. Jesus nos prometeu uma cruz. Jesus nos mandou, nos deu uma ordem para que nos tornássemos escravos das pessoas. E a igreja que deveria anunciar esse Jesus, está anunciando um outro Jesus, que está, na verdade, matando, fazendo como a religião fez naqueles dias, matando o nosso Messias. Mas eu vou te contar um segredo. Para a honra e para a glória de Deus, a morte não o deteve. E a morte nunca o detém, porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está reinando sobre todos nós. Essa palavra não é para te matar, mas é para te trazer desse evangelho medíocre que você está vivendo para o evangelho de Cristo. Você tem a oportunidade de executar a obra de Deus todos os dias na sua vida, quando você é perseguido. Você tem a oportunidade de executar a obra de Deus na sua vida todos os dias, quando você é roubado. Você tem a oportunidade de executar a obra de Deus todos os dias na sua vida, quando você é afrontado. Como pastor, como Cristo, se calando, fechando a sua boca e amando incondicionalmente as pessoas. Essa é a obra de Deus na sua vida. E você que essa palavra falou com você hoje, você que entendeu que vivia um evangelho medíocre e que agora entendeu a obra de Deus na terra, se arrependa em nome de Jesus. Jesus foi muito claro: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Mas aquele que me honrar diante dos homens, eu honrarei diante do Pai. E o que Jesus espera de você depois que ouviu essa palavra? Arrependimento. Se arrependa em nome de Jesus. Pega o seu celular, grave um vídeo dizendo assim: eu não acreditava em Jesus. Eu corri atrás de um Jesus para me abençoar, mas agora eu entendi que Jesus veio me trazer uma vida, e uma vida sobremaneira abundante, a vida eterna. Faça um vídeo, grava, se arrepende, confesse quem você é, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, e eu quero declarar a vida de Deus sobre a sua vida. Você que verdadeiramente se arrepende com essa palavra, que quer essa oração, fique de pé onde você estiver, que eu quero orar com você. Amigo Jesus, nós não pregamos aqui o evangelho de sabedoria humana. Pregamos aqui o teu evangelho, a tua palavra, Pai. E o teu evangelho é acompanhado do teu fogo. Toca, Senhor, incendeia os corações, Pai. Os corações que verdadeiramente se arrependeram, Pai, nessa noite. Pai, também damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e na alma. Toda enfermidade, sai agora, bata em retirada em nome de Jesus. Sejam curados e transformados pelo poder do evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela. Se essa palavra falou com você, entre em contato conosco. Vamos falar mais da palavra de Deus. Em nome de Jesus. E não se esqueça, semana que vem, dia 4/7/2020, lançamento do nosso canal do YouTube, Pastor Rodolfo Zaio. Amo vocês. Fique na graça e na paz de Jesus.